Boa noite, a paz do Senhor, graças a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo. Finalizando mais uma semana, né? Parece que não vai terminar, mas de repente terminou. E aí, sexta-feira, né, às 19 horas, estamos aqui no nosso estudo bíblico, na nossa ministração da palavra, tempo de orar, tempo de refletir, né? É uma ótima oportunidade para a gente olhar, né, a semana que passou e ver aí, né, nossos erros, acertos, agradecer, sempre agradecer por tudo que Deus tem feito, tudo que tem nos dado, não desistir, né? Não desistir de orar, de acreditar, de buscar a Deus, de confiar em Deus. Às vezes as lutas são complicadas, momentos difíceis. Nós aí saímos, né? Acabamos de sair, estamos saindo da pandemia. Muito feliz porque a gente não precisa mais usar a máscara em ambientes abertos, só, né, em ambientes fechados, mas a gente tá aí, né, vendo com os nossos olhos, através das mídias, uma guerra, né, o sofrimento humano, o egoísmo, o desentendimento, a falsidade, né? Porque acho que uma das coisas mais falsas que existe, mais dura de ouvir, é você ouvir alguém falando que vai ajudar, que quer ajudar, que se preocupa, mas não faz nada, né? Não faz nada realmente que mude. Que adianta fazer algo, né? E depois que já fez destruiu tantas pessoas, né? A casa das pessoas e etc. Eu não sou nenhuma especialista, né, em guerra, em combates, mas a gente tem um senso, né, de ouvir algumas coisas e enxergar, né? Enxergar que aquilo não é verdadeiro. Mas glória a Deus, nós sabemos que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, Deus é poderoso, Deus está conosco, Deus é o Deus que nos livra de todo mal, Ele nos avisa, Ele cuida dos seus filhos e glória a Deus por isso. E isso não vai mudar nunca, né? Nem no céu, vai melhorar no céu, né? Então Deus, Ele sempre está conosco. Hoje o tema dessa noite é servo. Eu acredito que eu já falei um pouco sobre isso, mas é um assunto assim que tem muito conteúdo e cada vez que a gente ministra, a gente vai para um determinado caminho. E nós vamos começar orando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. E nós vamos orar. Continuamos a orar pela Ucrânia e pedindo misericórdia, que Deus sustente a vida daquelas pessoas, as que saíram de lá, pessoas que estão sem casa, sem uma cama, né? Que dureza, que tristeza ver tudo isso. Mas nós estamos orando e vamos continuar orando. Ora pela tua vida, pela tua família. Continua agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer. Amém? Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Coloca teu pensamento em Deus agora. Respira fundo, esquece o que fez, esquece o que vai fazer, esquece tudo que tem que realizar no final de semana. Porque se Deus não abençoar, não adianta, né? Se Deus não pôr a mão, se Ele não vigiar, se Ele não guardar, não adianta a gente fazer nada. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por mais uma semana que finalizamos aí debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, da tua unção, eu declaro que o Senhor me guardou, me abençoou, me livrou de todo mal, cuidou da minha vida e da minha família, tem cuidado de nós. Muitas vezes nós não entendemos algumas situações, muitas vezes nos colocamos em determinada situação porque não ouvimos a tua voz, não estamos sensíveis ao Espírito Santo. Mas acima de tudo isso, o Senhor
tem nos guardado, tem nos abençoado, tem suprido as nossas necessidades, tem nos protegido. Que o teu sangue, meu Deus, o sangue de Jesus Cristo, seja derramado sobre nós e a nossa casa. Livra-nos de toda obra maligna. Livra-nos de todo intento do diabo em destruir a nossa vida e a nossa casa. Coloca teu anjo guerreiro na nossa casa, meu Deus. Nós oramos agora juntos. Coloca teu anjo guerreiro na nossa casa. Passa do sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa porta. Que o inimigo não veja a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos pertences. Oh, meu Deus e meu Pai, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso trabalho. Abençoa acima de tudo o nosso trabalho na tua obra. Em nome de Jesus, Pai, direciona, Senhor, o chamado de cada um. O Senhor sabe o lugar certo de cada um, Senhor. Derrama da tua graça, meu Deus. Fala conosco hoje através da tua palavra. Que a tua palavra venha nos ensinar, nos capacitar, nos fortalecer. Abre a nossa mente, meu Deus. Às vezes nós achamos que sabemos. Às vezes achamos que entendemos tudo. Mas eu, da minha parte, eu quero te dizer que eu não sei, que eu preciso de ti, do teu Espírito. Que eu não entendo, que eu preciso de ti, do teu Espírito. Direciona as nossas vidas, meu Deus. Desembaraça os nossos caminhos. Aqueles que estão enfermos, visita com poder de cura, restabelece a saúde. Aqueles que estão enfermos espiritualmente, emocionalmente, aqueles que se afastaram da tua presença, estão tristes, magoados com alguma coisa, aqueles que estão depressivos, diversas síndromes do pânico, crises de ansiedade, pessoas que quando olham no espelho não se enxergam, não têm identidade, meu Deus. Não conseguem caminhar, não conseguem ter projetos, não conseguem estudar, não conseguem fazer nada em casa. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Porque em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é tão claro entender e ver e enxergar que o Senhor nos chamou para conquistar, para crescer, para expandir, para sermos fortes, corajosos, audaciosos. Em nenhum momento na Bíblia o Senhor quer nos diminuir. Oh Deus, nos ajuda, meu Deus, ajuda essas vidas, Pai. Quebra as algemas espirituais, Senhor, porque nós sabemos que são algemas espirituais, prisões malignas, maldições familiares. Tem misericórdia, meu Deus. Envia teu anjo para quebrar e desfazer todo o mal em cada casa, em cada vida. É o que eu te peço hoje, Jesus, e te agradeço. Abençoa a minha vida, usa, me capacita, me fortalece. Coloca as palavras certas na minha boca, em nome de Jesus. Amém? Adriana, pastora Adriana, querida, seja bem-vinda. Deus te abençoe em nome de Jesus, você e a tua casa. Vamos ler Filipenses 2, 3 e 11. Eu quero falar sobre servo, sobre servir, compartilhar com você algumas coisas. E assim eu te peço, anote os versículos. E continue estudando, porque isso aqui é um pontapé inicial. Deus vai continuar falando com você. Né? Deus não para de falar com a gente. Filipenses 2, 3 e 11 diz assim a palavra do Senhor. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, nosso modelo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se. Mas, em contrapartida, ele não se apegou.
o que aconteceu? Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 3 e 11. Agora nós vamos ler Mateus 20, 25 e 28. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. As leis espirituais, elas, em sua totalidade, elas vão contra as leis do mundo, daquilo que o humano pensa, sente, deseja. Quando a gente fala em servir, é incutido na mente humana, aí no mundo aí fora, na maneira como as pessoas se comportam e pensam, são criadas, na cultura, que servir é ruim, que servir é diminuir, é uma subtração, é humilhante, que aquele que serve não chega a lugar nenhum. E isso é uma grande mentira, né? Isso é um grande erro que as pessoas aprendem, assimilam e vivem através desse pensamento, desse aprendizado. E a Bíblia ela nos coloca diferente. A Bíblia ela fala de uma equação diferente. No texto que lemos de Mateus 20, 25 a 28, o Senhor fala assim: aquele que quer ser mais importante, ele vai servir. Aquele que quer ser o primeiro, se coloque como o último. E quando a gente para pensar isso, parece o último não vai chegar em último. O que serve jamais será servido. Mas é que nós, aquele que acredita em Cristo, aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, as leis espirituais que o regem são outras. As leis espirituais que que direcionam a nossa vida são as leis espirituais que estão na Bíblia. Que para aquele que acredita em Cristo é a palavra de Deus. Então, o último será o primeiro, o que serve será honrado, e as coisas são diferentes. Não existe humilhação em servir, existe honra. E nós aprendemos isso. Qual é o nosso maior modelo de servir? É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava nos céus e abandonou tudo aquilo para nascer como um bebê e passar por toda a natureza humana, né? Todas as fases do crescimento, e se tornou humano para nos salvar, para se entregar, porque assim tinha que ser. E ele serviu. E quando eu lembro da passagem bíblica, ele lavando os pés dos discípulos, e Pedro, naquele momento, Pedro fala: não, eu não quero. Porque Pedro enxergava e sabia que ele era o Senhor. E Jesus falou: eu tenho que lavar os seus pés, senão você não tem parte comigo. E do jeito que eu estou fazendo com vocês, vocês vão fazer com os outros. Então, assim, Jesus ensinava através do exemplo. A humildade, queridos, é algo para se pensar, porque eles andavam de sandálias no deserto e às vezes descalço. Imagina o pé deles.
cheio de pó, pés grosseiros, né, ásperos. E Jesus lavou os pés e enxugou. Que humildade, que entrega. E muitas vezes nós vemos que a resistência para servir. Todo mundo quer o lugar da honra. Todo mundo quer ser honrado. E entenda uma coisa, a honra vem de Deus. É Deus quem promove. E Deus não promove ninguém que não tenha iniciado na humildade. Nas pequenas coisas que ninguém quer fazer, que as pessoas desprezam. Né? Que as pessoas não dão valor, nunca, sabe? Os valores de Deus são outros valores. Não se sinta desvalorizado por fazer coisas pequenas e que ninguém nem olha. E que ninguém nem pergunta quem fez ou quem deixou de fazer. Mas Deus, que vê tudo, que sabe tudo, Ele olha. Sabe uma louça que você lava, um ovo que você fritou para uma criança, se importou de fazer algo, ligou, se ofereceu, foi, dividiu. E outra coisa que a gente vê que as pessoas falam que para servir precisa ter, não. A gente serve com o que está nas nossas mãos. Ninguém precisa de grandes coisas para servir. Grandes lugares, né? Grandes públicos. Estou eu aqui com você. E eu creio que eu estou servindo a tua vida. E isso me alegra muito. Então, as pessoas pensam, eu quero, né, servir, eu quero estar nos grandes lugares, nos lugares de luzes. Você pode até chegar, com certeza, em um grande lugar, porque Deus tem para nós a promoção. Deus tem para nós a honra. Mas você tem que começar no simples, no humilde, naquele lugar que ninguém vai estar vendo, só você e Deus. E é o que o texto fala. E a Bíblia fala assim, e a gente para, e que equação é essa? Né? De o último ser o primeiro, de que quem serve será honrado, né? De que quem se entrega será abençoado. Esses são as regras espirituais de Deus. Que adianta a gente honrar a si mesmo? Não é chato quando a gente fica se elogiando, né? Se exaltando, é horrível. É horrível. Agora, quando alguém honra, quando alguém exalta, né? Quando Deus nos exalta, então não despreze os humildes começos, as tarefas simples e pequenas. Você só vai servir em coisas grandes se você serviu nas pequenas. Às vezes as pessoas pedem algumas coisas para Deus. Ai, Deus, eu quero uma coisa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, mas você não cuida do pequeno que você tem. Você não serve a Deus no pequeno que você tem. Como é que Deus vai promover? Como é que Deus vai exaltar a tua vida? Amém? É o que diz a palavra, não sou eu que estou falando. E ele fala assim, olha, e uma das coisas assim que fica claro naquele que é servo é que ele não pode ser egoísta. Sabe, o egoísmo não tem espaço para o servo de Deus verdadeiro. Sabe, pensar só na tua vida, só no teu bem-estar, em se agradar a si mesmo. Não tem espaço para isso. O verdadeiro servo, ele não pode ser egoísta. Então, nós lemos lá em Filipenses 2, de 3 a 11, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. O servo de Deus não pode fazer. Ele deixa de ser
um servo genuíno se ele é egoísta, se ele vai fazer por vaidade, para os outros verem, né? Para receber honra. Quando Jesus bate de frente com os fariseus, os escribas, os saduceus, toda aquela nata, né, da religião daquela época. Então, o que eles queriam? Quando eles jejuavam, eles não lavavam o rosto, não penteavam o cabelo, a roupa amassada. E, né, para todo mundo olhar para eles, eu falo assim, nossa, que homem santo, que pessoa santa, né? Ele deve ser um dos preferidos de Deus. E o que Jesus falou? Quando jejuar, lava teu rosto, penteia teu cabelo, arruma tua roupa, e ninguém precisa saber, é entre você e Deus. Você entende as coisas de Deus como são diferentes? E nós que cremos na Bíblia, na palavra, nós temos que buscar isso para a nossa vida. E não nos tornarmos religiosos. Porque lembre-se, eles estavam sempre na sinagoga. Então, assim, tudo era feito por religião para os outros verem. Para si próprio, era egoísmo, não era feito para Deus. Então, nós precisamos analisar se estamos realmente fazendo para Deus. Então, o egoísmo, ele não tem lugar. Quando a gente fala de servo, olha, eu peguei alguns significados, até no hebraico, e servo é quem age com obediência, servindo alguém, servindo a Deus. Alguém que se rende à vontade do outro. Se rende à vontade do outro. Render-se, entregar-se, estar submisso. Cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. E aí em Mateus 12:30 fala assim, aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Todos nós temos um Senhor. Todos nós. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem um meio termo. Todos são direcionados por um entendimento, por um conhecimento, por um aglomerado de instruções. E essas instruções ou vêm de Deus ou vêm do mal. Então todos nós temos um Senhor. Todos nós temos um Senhor. E como é que nós estamos servindo a esse Senhor? E quando a gente fala de servir a Deus, existem regras muito claras. Eu não posso ser egoísta. Eu vou me doar. Eu vou pensar no outro. Né? Eu não vou fazer nada por vaidade, para chamar atenção, para me aparecer, para ser mais bonito, mais isso, mais aquilo, cantar melhor, pregar melhor. Amém? Outra coisa importante que a gente vê é que o servo, ele tem um amor verdadeiro. Porque nós estamos vendo aqui, ele não faz nada por partidarismo, ele não cuida dos seus interesses, mas ele também cuida dos interesses dos outros. E aí, no texto de Filipenses, fala sobre o exemplo de Cristo, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana, toda a sua glória. Então, lavou os pés dos discípulos, andou com aqueles homens durante 3 anos. E ele se colocou como servo, nos ensinando, né? Nos ensinando o que é servir. E servir a Deus é amor. É um amor verdadeiro, é um amor transparente. Lá em 1 Coríntios 13, que é um dos textos de amor tão maravilhosos, ele fala assim, olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como um pranto que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. E aí o texto vai, o amor é paciente,
O amor é bondoso. Então, como é que a gente quer ser um servo de Deus se a gente não é bondoso? A gente não é paciente, a gente perde a paciência. A gente se irrita com as pessoas. A gente não quer andar mais uma milha. Então a gente começa a se... O orgulho é tão terrível que você começa a se sentir melhor que o outro. Então como é que o outro não sabe? Como é que ele não aprendeu? Por que ele não faz? Se eu faço, todo mundo pode fazer. Já ouviu isso? Então é um orgulho. Cada um tem o seu limite. Sim, Deus nos chamou para crescimento, para expandir. É Ele que nos promove. Mas nós temos que amar um amor tão profundo e verdadeiro de respeitar o limite e ajudar as pessoas a crescer. Sabe? Ajudar as pessoas a expandir, a entender o que elas não entendem. E ele fala assim, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. E ser servo é isso. É esse amor que tem que estar na nossa vida. Olha, não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Quantas pessoas sofrem porque estão com rancor? É rancor de um, é rancor de outro, é isso, é aquilo, porque um fez isso, porque o outro fez aquilo, porque um falou aquilo. Queridos, somos fortes. Nós não podemos deixar nenhum sentimento do que ficamos sabendo, ou que falaram ou deixaram de falar, abalar a nossa vida com o Senhor. Nem todo mundo gosta da gente, vai gostar da gente. Amém? Então, assim, eu vou ser o melhor. Eu tenho uma identidade em Jesus Cristo. O meu modelo é Jesus Cristo. Quantas pessoas não gostaram de Jesus? Perseguiram. Tanto que o levaram à crucificação. E você olha para ele, e você lê os evangelhos, ele só fez o bem. Ele só fez o bem. Então ele deixou esse ensinamento para nós. Nós seríamos perseguidos, caluniados, humilhados. Nós temos que estar preparados para tudo isso. Nós estamos vivendo aí as dores de parto. Jesus Cristo, a igreja logo vai ser arrebatada. E são tantos sinais. Então, ser servo é ter maturidade. Quando o Senhor chamou os 70 e enviou eles de 2 em 2, ele deu várias orientações para os 70. Depois você vai ler Lucas 10, de 1 a 12. Então você tem que ler 1 Coríntios 13, Lucas 10, de 1 a 12. E ele falou assim, olha, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. E eu estou enviando como cordeiro entre lobos. Então assim, ó, cuidado que vai ter batalha. Não vai ser fácil, não. Aí ele fala, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam, a paz esteja nessa casa. Se houver alguém de paz lá, a paz vai ficar. Se não, ela voltará para vocês de novo. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem. Não é para chegar lá na casa e escolher, né? Pois o trabalhador merece o seu salário. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vós. E aí ele vai falando. Então ele deu direções para aqueles servos do Senhor. De humildade, de educação, estar preparado para os lobos, para as perseguições, para a rejeição. Você vai dizer a paz. Se alguém lá da paz tiver, vai receber. Senão vai voltar para vocês. E se alguém não receber vocês, bata lá o pó da terra, né, da sandália e vai embora. Então ia ter todas essas situações. Aí como é que alguém vai obedecer a Jesus nessas instruções, se ele é egoísta, se ele é orgulhoso,
se ele está procurando só confete, se ele não é humilde, se ele não tem o amor de 1 Coríntios 13, aí não consegue. Não consegue servir. Então, o Senhor nos chamou para servir. E como nós temos servido? O que a gente tem exigido para servir? Porque para servir não pode exigir nada. E outra coisa, quem serve não fica escolhendo. Ah, eu sirvo, mas eu sirvo se for lá. Ah, eu sirvo se for desse jeito. Ah, eu sirvo, mas tem que... Não, não existe isso. No Evangelho de Jesus não existe isso. O verdadeiro servo, ele se abre para Deus. Ele quer servir. Ele quer fazer o que Jesus Cristo falou para ele fazer. E ele quer fazer com amor, com entrega. Sabe? Se servir a Deus para você é um peso, então tem que rever. Né? Tem pessoas que não vão à igreja. Lembra como foi difícil não poder ir à igreja por causa da pandemia? E nós nunca, né, tínhamos imaginado que passaríamos por isso. Agora podemos ir. Então, é um peso para a igreja. Sabe? O culto é um fardo. Mas se está fazendo outras coisas, nossa, o dia passa. Então, assim, precisa rever as prioridades. A tua vida com Deus. Mas Deus nos chamou para ser servos. Para servir ao Senhor. Amém? Eu quero ler outros textos. Olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro e a nenhuma outra coisa. Você não pode, você não consegue. Porque olha para dentro de você, o que realmente é mais importante na tua vida é o seu Senhor. Esse é o teu Senhor e é esse a quem você está servindo. Eu sei que às vezes o nosso dia é corrido, eu às vezes cometo esse erro. E a gente vai ler a Bíblia à noite, às vezes a gente nem lê, só faz a oração. Porque a gente correu o dia inteiro, a gente fez várias coisas. E quais são as nossas prioridades? Né? Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro, diz a palavra de Deus. Tem mais texto. Olha, Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito aqui de letra minúscula, que os escravize para novamente temer. Mas receberam um espírito, aqui é Espírito Santo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A pessoa que entende que ela é filha de Deus, ela serve. Porque ela sabe que servir está na essência dela. Servir a torna mais parecida ainda com Cristo. Aproxima mais de Deus. Como é bom a gente se sentir útil. Como é triste a gente se sentir inútil. Então não reclame mais, não murmure mais de arrumar a tua casa. É nas coisas simples que a gente enxerga o servo verdadeiro. Lavar a louça, cuidar da roupa, cuidar dos filhos, dos sobrinhos, ir no mercado, cuidar da tua família. Cuidar da igreja, das pessoas, ter paciência e misericórdia com as pessoas. Isso é ser servo. Ter paciência e misericórdia com os teus filhos. Eles ainda não têm a maturidade que talvez você tenha, que eu tenho, que não é? E que a gente vai crescer e vai adquirir mais ainda. Então a gente tem que ter paciência e misericórdia. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler outro texto com você. 1 Pedro 2:1. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja
e toda espécie de maledicência. Tudo isso que eu li aqui não pode existir na vida de servo. Invejar, querer o lugar do outro. Nunca deseje o lugar do outro. Porque cada um tem o seu lugar. E como eu já disse, quem promove é Deus. Então, quando Deus promove, é para valer. Vem acompanhado de autoridade, de força, de ânimo, de alegria, de prazer em fazer aquilo. Então, não deseje nada que é do outro. Se você ama a Deus, se você serve a Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Amém? 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, o Senhor, os exalte no tempo devido. Deus é quem nos exalta. E é no tempo devido, porque Deus vai trabalhando. Às vezes a gente pede umas coisas para Deus e graças a Deus Ele não dá. Não pelo menos do jeito que a gente pediu. Porque querer estar em um lugar que você não está preparado, com certeza vai terminar em queda. Vai terminar em frustração. Porque você precisa estar preparado. Então, por isso é que Deus é quem promove. E a promoção de Deus é perfeita. Porque em cada etapa de servir, está lá os aprendizados, as conquistas, a expansão e tudo mais, as habilidades e tudo mais do que eu preciso para chegar lá onde eu desejo ou onde é o meu sonho. Então, não despreze os humildes começos. Sirva com amor, sirva com gratidão, se sinta honrado de servir. E por último, ser servo é, acima de tudo, querer que a vontade de Deus se realize. Não a minha vontade, não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu sinto, não o que eu idealizei, mas a vontade de Deus. Quando a gente lê a oração do Pai Nosso, capítulo 6, versículo 10 de Mateus, está lá: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, na vontade de Deus não tem erro. E às vezes a gente passa por situações difíceis, tristes, confusas, e a gente fala: aqui não é a vontade de Deus. Isso não pode ser a vontade de Deus. Sim, para aquele que acredita e para aquele que anda com Ele, é a vontade de Deus. E tem um aprendizado, e tem aí um crescimento, né? Tem aí um fortalecimento do Senhor. Em nome de Jesus. O que está faltando para você ser um servo? O que está faltando para a gente ser um servo genuíno? Sabe? De não se iludir com coisas perecíveis. Mas buscar aquelas que não vão perecer. O tesouro que não vai perecer. Que a traça não destrói, a ferrugem não corrói. As pessoas falam assim: mas fulano é muito abençoado. Imagina que Deus não ama essa pessoa, mesmo que ela esteja pecando, mesmo que ela ande longe de Deus, porque as pessoas medem as bênçãos só em bens materiais. E aquele que serve, ele entende que a maior bênção que existe está muito acima de qualquer bem material. Em primeiro lugar, a maior bênção, a mais poderosa, a indiscutivelmente superior a tudo, é a salvação em Cristo Jesus.
E tudo que vem depois está abaixo disso. Quando os 70 regressaram, eles regressaram tão felizes. Senhor, os demônios foram subjugados. Nós expulsamos o demônio, curamos o enfermo, pregamos a palavra. Nossa, uau, uau, uau. Chegaram assim pisando em nuvens, sabe? E Deus falou, ótimo, né? Jesus falou, ótimo, mas estejam felizes, de verdade, o que importa é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então isso não adianta a pessoa ter tudo, né? Não adianta ela morar no melhor lugar, ela comer a melhor comida, ela vestir a melhor roupa. Se ela não tem a salvação em Cristo Jesus, ela não tem nada, nada, porque todas essas coisas são perecíveis. E graças a Deus, nós temos aquilo que não é perecível. Amém? Seja um servo. Seja humilde. Não busque glória. Busque a Deus. Confia no Senhor. Pede para Ele tirar de dentro de você tudo que você sabe que um servo não deve ter. Você sabe, eu não preciso te falar. O Espírito Santo já falou com você. Amém? E esta obra, quem vai fazer é o Espírito Santo, mas você tem que buscar, você tem que dar abertura. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Sabe, o servo, ser servo é entregar-se. É uma entrega. E é uma entrega diária. Não é uma entrega de um dia, de um momento, de uma fase, ou de um tempo. É uma entrega de vida. Já não sou eu mais quem vive, mas quem vive em mim é Cristo Jesus. Já não sou eu mais, já não são mais as minhas vontades, o meu querer, a minha inteligência. Todas as vezes que eu preparo a palavra e eu oro, eu falo, Deus usa a minha vida, mas eu não sei, o Senhor sabe, o Senhor coloca as palavras. Eu li aqui, Senhor, mas a revelação vem do Teu Espírito. Então, assim, que Deus possa ter falado com você hoje. Que Deus possa que você possa buscar dentro de você aí um ser servo, de verdade, de coração, uma entrega verdadeira. E não é fácil, é um tratar do Espírito todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo vai tratando a gente, vai tratando a gente, vai tratando a gente. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. O que é aí o teu maior desafio para ser um servo de Deus? Para ter essa entrega total? Coloque agora diante do altar de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o nosso modelo de servo. O Todo-Poderoso se esvaziou, assumiu a forma humana por amor a nós, para se entregar naquela cruz, por amor de nós, para vencer a morte, romper com todos os grilhões da morte, porque era servo e se colocou como servo. E por isso que não existe nome maior que o teu, Jesus. Não existe nome maior que o teu. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Aquilo que ainda impede com que a gente sirva de corpo, alma e espírito. Hoje nós colocamos isso diante do teu altar. Aquilo que ainda é um limite humano, que talvez um sentimento que ainda esteja nos prendendo, o medo, confusão, desgaste, preguiça, dúvida. Não sei, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, cada um sabe, cada um coloca a sua vida diante de Deus e fala diante do Senhor o que está impedindo de servir. Tira de nós o egoísmo. Tira de nós, Pai, como nós lemos aqui no texto, vaidade.
querer ser superior ao outro, não pensar no próximo, não ter misericórdia. Às vezes falamos palavras que demonstram claramente o que tem dentro de nós. Porque o que sai da nossa boca vem de dentro do coração. É o que diz a tua palavra. Então, o que precisa ser tratado é o nosso coração. Tira aqui de dentro, Senhor, todo egoísmo, toda vaidade humana. Quando pensamos só em nós, no nosso bem-estar, na nossa vida. Quando os nossos objetivos sempre estão em nós. Não, Senhor, o servo ele não tem objetivos nele mesmo, ele tem objetivos em Deus, nas coisas de Deus, em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Senhor, nos ajuda, porque às vezes nos sentimos tão pequeno, tão devedor. Perdoa as palavras que falamos e que demonstram claramente que somos egoístas. Perdoa, meu Deus, e muda nosso coração. Dá-nos uma força, uma energia para continuar ajudando as pessoas. Ter misericórdia daquele que precisa, daquele que ainda está, talvez, precisando tanto de oração, de um ensinamento, de uma visita, Oh, Senhor, o Senhor sabe. Ou às vezes aqueles que parece que são autossuficientes, mas na verdade não são. Estão sofrendo, estão cansados, desgastados. Que se dormir 3 noites não dá jeito, não renova. Por isso nós precisamos de Ti, Jesus, eu preciso de Ti. Renova minhas forças, renova a minha alegria. Renova a tua paz, o teu consolo. Assim eu peço por cada um que está orando agora, que vai orar depois, quando ver o vídeo no YouTube. Consola, fortalece. Dá um descanso aqui dentro, meu Deus. E esse descanso aqui dentro, só o Senhor dá. Mais ninguém dá. É o que eu te peço, meu Deus. Nos ajuda a servir. Nos ajuda, meu Deus, porque nós fomos chamados para servir e não para ser servidos. Em nome de Jesus. Passa do sangue do Cordeiro nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nos livra de todo o mal. Todo intento de Satanás contra nós caia por terra em nome de Jesus. Toda armadilha, toda cilada, todo roubo, guarda-nos, meu Deus. Guarda tudo aquilo que é nosso, Pai. Guarda quando saímos e guarda quando chegamos. Guarda a nossa vida, meu Deus. A nossa família. No nome de Jesus. Ligamos na terra e está ligado nos céus. Para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Diga, Deus está comigo. Deus ama a minha vida. Deus ama a minha família. Amém. Eu tenho um testemunho para dar e aí eu quero finalizar. No sábado, eu tinha um culto, né? Uma igreja um pouco longe e eu até estava bem desanimada para sair de casa, mas era uma ocasião muito especial para honrar uma pessoa, né? Pastor Walter Poloni. E eu me arrumei e eu fui. E durante o caminho eu me senti mal, eu senti uma opressão maligna muito grande, eu senti uma resistência. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu quero que você aprenda junto comigo que o mundo espiritual é muito real e Deus ele cuida tanto de nós. E naquele momento eu entendi que era algo para eu não ir, talvez até fosse. Mas, na verdade, eu tinha que ter orado, repreendido, eu tinha que ter parado em um lugar, num posto de gasolina, não sei, eu tinha que ter resolvido aquela questão espiritual naquele momento, porque Deus estava me mostrando. Mas eu estava tão assim, né, ansiosa, eu queria chegar logo e tudo mais.
E quando eu cheguei em um determinado ponto, o farol fechou e um homem, né, um bandido, ele veio, estourou o meu vidro do carro e arrancou o meu celular, né, do painel. Eu estava com o celular no painel porque eu estava vendo o caminho, porque eu não lembrava mais o caminho. E foi um susto muito grande, né? Eu comecei a tremer e até falei umas palavras pro cara lá, né? Até depois eu pedi perdão para Deus. E consegui ligar o carro, parar num posto, estourou o vidro em todo o carro. Tinha vidro em tudo, inclusive machucou um pouco a minha perna, mas graças a Deus foi uma coisa tão pequena. E Deus me guardou que ele não fez mais nada. Eu parei no posto e aí e é incrível, né? Porque a gente tá tudo no celular. E eu fiquei muito nervosa, porque banco, tudo, né? O rapaz falou, liga pra sua mãe, liga pra quem você quiser. E eu falei, eu não lembro do número de ninguém. Eu não lembro de nada, de número de ninguém. E aí eu parei num posto policial, eles me orientaram e eu vim pra casa, né? Em casa eu fiz o BO eletrônico e cancelei tudo, cartão, aplicativo, aí eu tive que ir no banco, cancelar. Então foi aquela coisa, né, queridos? Mas assim, primeiro, Deus me avisou, né? Se eu tivesse parado, se eu tivesse orado, não ia acontecer. Provavelmente. Com certeza. E alguns ensinamentos, né? Da gente esconder o celular, de não ter tudo no celular de estar sempre, né, atento. Esse é o ensinamento mais importante, estar atento ao que Deus está falando conosco, porque Deus fala. Mas Deus foi muito bom, né? Não tinha senha, né? Então não conseguiu mexer em nada, nem tirar nada de mim. E essa é uma preocupação muito grande. E hoje, eu já no dia, olha, incrível, né? No domingo eu já estava com o celular novo. Que eu comprei, já veio assim, como a gente vê pessoas maravilhosas, fala assim, ó, usa meu cartão, compra com o meu cartão e depois você paga. E o banco já enviou os cartões, só falta um cartão eu receber, né? Já os aplicativos, já tudo certo. Então assim, não esqueça que Deus guarda a tua vida. O mundo é mau. E Satanás, se ele pudesse, ele nos destruiria. Mas Deus nos guarda. E quando Satanás ele nos olha, ele vê o sangue do Cordeiro. Isso não impede que ele não tente. Porque a própria Bíblia fala que Satanás, né, que anda ao derredor, né, rugindo, procurando alguém para tragar. Então quando você vacila, quando você deixa de fazer a oração, quando você deixa de parar e falar, Senhor, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou sentindo essa resistência no carro? Parece que o carro não queria andar. O que o Senhor quer me mostrar? É para eu ir? Não é para eu ir? É para eu voltar para minha casa? Eu vou orar agora e o Senhor me mostra. Então a gente precisa estar atento, né? A gente não pode ficar aí enrolado com tantas coisas, ansiedade, isso, faz aquilo. As coisas espirituais são as coisas mais importantes da nossa vida. Não esqueça disso. Ler a Bíblia, orar, estar em comunhão, estar na igreja, santa ceia do Senhor, santidade acima de tudo, viver a palavra a despeito de qualquer coisa, isso está acima de tudo. Acima de tudo. E todas as outras coisas o Senhor vai trazer. Amém? Eu te amo em Cristo Jesus, eu quis compartilhar com você, porque eu tive um ensinamento, eu espero que você também tenha, em nome de Jesus. Sexta-feira nós estaremos aqui, se Deus assim permitir. Vá à igreja, em nome de Jesus Cristo. Não deixe de estar em comunhão com os irmãos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Fique na paz e até sexta-feira, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Amém.